Se não curarmos as nossas feridas, tendemos a recriar o passado no nosso presente. Já deixo um questionamento. O quanto do seu passado está sendo recriado nas suas relações de hoje? Olá, eu sou Kelly Cristina, alquimista pessoal, e sejam bem-vindos ao Investigando Eu. Hoje eu quero falar de um tema bastante interessante, de uma consciência que eu tive a respeito da minha vida amorosa. Utilizar ferramentas de consciência, correr suas barras, meditar, faz com que cada vez mais você adentre e comece a olhar para o seu interno. E a partir disso você começa a perceber coisas que muitas vezes, quando eu percebi isso, eu fiquei com muita vergonha. Mas, apesar da vergonha, eu também percebi o quanto eu cresci, o quanto eu expandi minha consciência, minha percepção, ao ponto de eu entender esse padrão e escolher não repeti-lo mais. Esse vídeo vai ser direcionado para algumas pessoas que se consideram como sendo extremamente emocionadas. As pessoas que se envolvem emocionalmente de uma forma extremamente rápida, sem nem conhecer a outra pessoa direito, mas se envolve na medida de falar que já tá apaixonado, de que quer construir uma vida, sabe, construir todo um cenário com a pessoa ali mentalmente, enfim. Eu era uma dessas pessoas. E o que eu entendi? Que essa velocidade, que essa intensidade não era paixão. Era uma necessidade de ser escolhida. Porque assim, quando você está nessa necessidade de ser escolhida, você é uma pessoa que provavelmente não vai ter requisitos. Porque tudo que for chegar ali pro seu campo, que tiver uma mínima conexão, você já vai abraçar aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo e vai ficar totalmente cega para os outros sinais, né, de comportamento ali que a pessoa vai demonstrar. Então, muitas vezes, quando a gente não tem nenhum requisito a respeito de quem pode ou não se envolver com a gente, acabamos nos envolvendo com qualquer pessoa que entra ali pro nosso campo. Mas, claro, como o universo não dá ponto sem nó, essas experiências também são cheias de conhecimento e de autoconhecimento. Porque elas vão servir como um espelho. Se você está querendo ser escolhida, provavelmente você não se escolhe. E se você não se ama, se você não se der amor, e esperar que outra pessoa venha para fazer aquilo por você, delegar essa responsabilidade de se sentir amada na mão de uma outra pessoa, isso com certeza não vai ocorrer. Porque se nem você se valoriza, como que você quer que outra pessoa venha e faça isso por você? E aí que vem essa questão das feridas lá do passado. Eu fui uma criança negra de cabelo crespo e eu queria muito, né? Então ali, sofri muito com racismo, vim de uma família disfuncional. Então eu cresci com necessidade de ser negligenciada, sofrendo muito racismo, bullying ali, por causa das minhas características. Então eu ansiava, sabe, por ser importante, eu ansiava para que as pessoas me vissem, para que as pessoas me escolhessem ali, para que as pessoas me valorizassem. E como eu não tinha curado essas feridas, elas se mostravam, né, nas relações. Acontecia dessas antigas dinâmicas serem apresentadas no meu campo amoroso. E eu falo isso, esse foi onde manifestava para mim, mas para algumas pessoas pode manifestar nas dinâmicas de trabalho, nas dinâmicas de amizade. Então, o universo sempre vai te mostrar de alguma forma, em algum ambiente onde você está vivendo ali, o que você precisa ser trabalhado. Eu acabava me envolvendo com pessoas muito indisponíveis emocionalmente ali. E a partir disso, eu decidi olhar para isso de uma outra forma. Eu literalmente fiz um mapeamento do perfil das pessoas que eu me relacionava. E eu consegui realizar ali, fazer um agrupamento de duas características desse perfil. E quando eu olhei para aquilo, o primeiro pensamento que veio foi, nossa, por que eu me machucava tanto? Muitas vezes a gente não precisa se machucar aqui conscientemente. Às vezes, estando em relações disfuncionais, isso é usado como arma para nos machucar. Como arma, muitas vezes, para lembrar ali que eu não tenho um merecimento, sabe?
Então é muito interessante você olhar para suas dinâmicas de relacionamento, seja no trabalho, seja no campo amoroso, seja na amizade. Porque só a partir de você fazer esse auto-olhar e aceitar a forma como você estava se relacionando, a forma como você estava se tratando, mas não a partir de você, mas a partir das outras pessoas que você se relacionava, né? Porque quando a gente fala que o outro é um espelho ali, que ele vai te mostrar exatamente o que você tem que trabalhar, é nesse sentido. Porque se você é uma pessoa que não tem autoestima, que se não se valoriza, você tem uma tendência a entrar em relações que vão te mostrar a forma como você se sente. A forma que tá aqui, ó, dentro do seu coração, da sua mente, vai mostrar suas crenças. Então é muito importante que você limpe essas crenças, que você trabalhe elas dentro de você e que você se associe a sua imagem, associe a sua identidade a coisas positivas, sabe? Que você se associe a inteligência, que você se associe à beleza, que você se associe à luz, sabe? Que você se associe a coisas boas. Porque a forma como você se permite ser tratada diz muito a respeito de como você se enxerga. É aquilo que você acha que merece. Se você é uma pessoa que não sabe colocar limite, com medo das pessoas te abandonar, com medo de ficar sozinho, isso diz muito que é você olhar e ver, nossa, isso é uma carência afetiva. E você tá tentando suprir ela com outro, suprir com coisas externas. Então, é muito interessante fazer esse auto-olhar e se ver assim, nu, cru. Pega esses padrões que estão se repetindo e começa a entender onde, lá no seu passado, a origem daquilo. Porque, como eu falei no início do vídeo, se você não cura suas feridas, elas vão voltar a se repetir aqui no seu presente. Há sempre os sinais, sabe? Mapeie ali os sinais das pessoas que você costuma se envolver, que isso não é legal. Por exemplo, é uma pessoa totalmente consistente. É uma pessoa que some e só volta na hora que quer alguma coisa. Ou é uma pessoa que não pensa sobre o próprio futuro, não tá ali fazendo nada, ou é uma pessoa que é preguiçosa, ou é uma pessoa que não cuida de si mesma. Então, você já para. Pô, se é uma pessoa que já tem todas essas características, onde dentro de mim tá ressoando com isso? Porque se tá entrando no meu campo, eu tenho alguma coisa aqui ainda dentro que tá ressoando com aquilo. Então, fazer esse auto-olhar e trabalhar em si mesmo essas características. Porque assim, essas situações vão deixar de se apresentar na sua realidade. Então, gente, escolha muito bem com quem vocês vai se relacionar. Tem muito uma questão ali de falar que mulher é interesseira, né? Como se isso fosse algo negativo. Mas seja um interesseiro sim. Se interesse por pessoas que têm uma bagagem, por pessoas que estão ali fazendo o processo de cura, por pessoas que estão trabalhando no autoconhecimento, por pessoas que têm uma vida estabilizada, ou você vai pegar uma pessoa que não tem nada disso para querer construir ela? Porque ninguém salva ninguém. Então, e você não é, sabe, psicóloga, assistente social, para se envolver com pessoas que precisam ser melhoradas. Entende? Então, saia também desse papel de salvadora, sabe? E entenda que muitas coisas, elas vêm prontas ali, sabe? Você não tem que pegar ninguém para melhorar. E olhe para si próprio também. Por que você está se colocando nessa posição? Entenda o porquê que você se coloca nesse tipo de relações. Entenda por que você está ressoando ainda com isso. Que parte dentro de você precisa ser trabalhada ainda? Que o universo está te mandando esses entregadores. Então, gente, se você não se ama, o outro dificilmente irá te amar. E presta muita atenção nessa velocidade, nessa intensidade, porque às vezes essa intensidade de conexão tá sendo, conexão de sombras, não conexão de luz. E fique muito atenta quando você vê que você tá fazendo demais, sabe? Onde você tá entregando muito e recebendo pouco. A reciprocidade
você tem que ser recíproca nas suas relações, seja de amizade, seja no trabalho, seja de relacionamento, porque esse desequilíbrio muitas vezes vai dizer o quê? Ou que você é uma pessoa que quer agradar demais, ou que você é uma pessoa que é extremamente carente, que diz sim pra todo mundo, menos pra você. Então faça esse autoolhar, se perceba, sabe? Porque se você é uma pessoa que sempre entrega tudo de bandeja ali, do melhor que você tem, sem receber nada em troca, essa relação tá totalmente unilateral. Então não entregue tudo de bandeja, sabe? Vai com calma. E se você é uma pessoa que se diz totalmente emocionada e que isso tá só fazendo você quebrar a cara, pô, é hora de rever isso daí. E assim, se você é uma pessoa que tem dificuldade para identificar os seus padrões nocivos, os seus padrões repetitivos, eu tenho algumas ferramentas que eu consigo auxiliar com isso. E eu vou dar algumas dicas muito rápidas aqui para vocês, que para mim super funciona, que é, por que isso está acontecendo na minha vida? Faça essa pergunta um pouco antes de você dormir, que você vai sonhar com a resposta. Isso super acontece para mim. Ou pede uma ajuda para espiritualidade. Acho interessante que a gente quer pedir muito. Me dá um carro, me dá um apartamento. Pedir muitas coisas físicas. Só que a gente esquece que a gente é a fonte. É a gente que cria. Não é o outro que dá. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Sempre que vocês for fazer um pedido, aí sejam para o santo, sabe? Para um anjo, para quem vocês têm fé. Peça para destruir, descriar, dissolver todas as crenças que você tem que te limite de criar mais dinheiro, que te limite de criar relacionamentos disfuncionais, ou que te limite não, que favorece que você crie esses relacionamentos disfuncionais. Peça para dissolver as crenças que você tem que te impede de criar aquilo que você quer. Pede para destruir as crenças que as mentiras que você criou sobre si mesma, de que você não merece coisas boas na sua vida. Então a gente costuma muito pedir ali as coisas prontas, mas esquecemos que quem cria é a gente mesmo. Nós somos a fonte. Então, aquilo que se você mudar no seu interno, sabe? Se você se vê como uma pessoa merecedora, se você se vê como valor, como alguém que tem valor, imagina só a situação. Você tem uma obra de arte ali muito linda, sei lá, o quadro da Mona Lisa, por exemplo. Todo mundo sabe que ele é caríssimo. Imagine que você é dono dele e está colocando ele à venda. Vai chegar alguém oferecendo R$ 5. Você vai vender ele? Óbvio que não. E por quê? Porque você sabe o valor que aquilo tem. Então, quando alguém chegar te oferecendo menos do que aquilo que você acha que merece, simplesmente você vai deixar passar. Passe e vem o próximo. Porque é isso. Quando você se conhece, quando você entende o seu valor, sabe, você não vai aceitar menos. E se você tá aceitando menos, provavelmente é que você não acha que merece nada além daquilo. Então, eu vou pedir para vocês, deixa o like aí, enfim, se inscreva no Instagram. Se inscreva no Instagram. Gente, eu vou estar produzindo mais vídeos aqui para o canal, então não deixem de se inscrever e ativar o sininho para vocês estarem recebendo as notificações. Deixem um like aí, me sigam também na outra rede social. O meu Instagram é Terapia da Deusa, onde ali eu vou estar compartilhando um pouco mais do meu dia a dia, um pouco mais dos meus atendimentos, como que funciona o meu processo terapêutico ali e como eu estou facilitando outras pessoas nesse processo de investigar o eu, nesse processo de autoconhecimento e nesse processo ali também de transmutação da identidade, porque aquilo que não funciona deve ser transmutado para algo melhor. Então, bye bye. Um beijo.